Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematica.muitofácil.com e também pelo blog fala luisfernandoreis.blogspot.com. Tá certo? Estou de volta, gente, dando um pequeno intervalo nas nossas resoluções de questões de concurso e vamos ver aqui uma dúvida, né? Uma dúvida enviada por um amigo do nosso site, né? Um leitor do nosso site, do nosso matematica.muitofácil.com, esse mesmo que está aqui no rodapé, ó. Tá vendo ele aqui? O matematica.muitofácil.com. Então esse leitor nos sugeriu que resolvêssemos para ele, né, uma questãozinha de cálculo de radicais. Perfeito? Uma questão interessante, então resolvi então fazê-la, né, através de uma videoaula. Tá bom isso? E o interessante, né, uma curiosidade legal, é que esse assunto cálculo de radicais, apesar de ser um assunto de aritmética, ele normalmente é visto, né, em álgebra. Antes da gente falar em equação do segundo grau, a gente sempre trata desse assunto cálculo de radicais, né? Até porque o mecanismo de trabalho com o cálculo de radicais nos vai auxiliar muito, né, na resolução de equações do segundo grau, né, e também que muito dos mecanismos utilizam conceitos algébricos e não aritméticos, perfeito? Então é assunto de aritmética, mas normalmente ele é visto por álgebra, no contexto programático de álgebra, tá bom? Vamos lá então, gente, olha só que interessante. Efetuar. Aí tem assim, ó, raiz quadrada de 1 meio, mais raiz quadrada de 49 meios, mais 4 raiz quadrada de 1 oitavo, mais 3 raiz quadrada de 16 oitavos. Perfeito? E aqui a gente já olha 16 oitavos, né, gente? A gente fica doido para simplificar, né? E eu vou mostrar a vocês que nem sempre a simplificação é o melhor caminho. Vai ficar mais simples eu não simplificar. Então, olha só, gente, olha o que é que eu vou fazer aqui. Esse raiz quadrada de 1 meio vai ser como se fosse uma base, uma orientação para mim. Se eu conseguir transformar todos esses radicais em raiz de 1 meio, e eu vejo que é possível, olha aqui, ó, 49 meios, 1 oitavo, que vai virar 1 meio, 16 oitavos, que eu vou fazer, né, se transformar em 1 meio. Vamos lá, então, olha só. Raiz quadrada de 1 meio, mais... É a mesma, eu estou apenas repetindo, então vamos pular agora para a segunda fase, né? Raiz quadrada de 1 meio, mais... Olha só, ao invés de escrever 49 meios, eu preferi escrever assim, ó, raiz quadrada de 49 vezes 1 meio. É a mesma coisa, ó, 49 vezes 1, 49 meios. Então eu só desmembrei, né? Colocando isso na forma de um produto 49 vezes 1 meio. O mesmo eu fiz aqui nesse terceiro radical. Ao invés de escrever 1 oitavo, eu escrevi 1 quarto vezes 1 meio. Por que eu fiz isso, né, gente? Por que eu fiz esse negócio de 1 quarto vezes 1 meio para criar esse 1 meio aqui, já que esse aqui ficou com uma orientação para mim. Eu quero transformar tudo com um radical 1 meio, 1 sobre 2, tá bom? Vamos ver o terceiro agora, esse é o mais dificilzinho. Eu tenho aqui mais 3 que multiplica, ó, raiz de... Eu, ao invés de escrever 16 oitavos, eu quero criar esse 1 meio. Então, eu criei esse 1 meio. E o que é que sobrou? Ficou 16 em numerador e ficou o 4. Vê só, 16 vezes 1, 16. 4 vezes 2, 8. 16 oitavos. Tá claro? Eu estou caminhando para transformar todos com o radical, né, 1 meio. Tá certo? A raiz 1 meio. Vamos lá, então. Ó. Raiz de 1 meio mais... Olha só, agora eu desmembrei. Raiz quadrada de 49 vezes 1 meio, isso é o mesmo que raiz quadrada de 49 vezes raiz quadrada de 1 meio. Está vendo aqui 1 meio aparecendo? Ó? Viu? O que eu tenho mais? Olha só, desmembrei também 4, raiz quadrada de 1 quarto vezes raiz quadrada de 1 meio. Olha só 1 meio aparecendo em todos eles. Mais 3, desmembrei também, ó, raiz quadrada de 16 quartos vezes raiz quadrada de 1 meio. Tá claro? Vamos efetuar agora. Diminuindo cada vez mais. Raiz quadrada de 1 meio mais raiz de 49 é 7, vai ficar 7 vezes raiz de 1 meio, mais 4, que multiplica 1 meio. Não é isso? Ó? 1 meio. Por que 1 meio, né? Assim, 4. Raiz quadrada de 1 quarto é 1 meio, vezes 1 meio. Até eu me perdi aqui, tá bom? Mais quem? Olha só 1 meio aqui bonitinho, mais 3 raiz de 4. Por que raiz de 4, né? Ó, 16 sobre 4, simplificando, isso dá 4. Então, isso dá raiz de 4. Então, é 3 raiz de 4 vezes raiz de 1 meio. Nota, estão todos eles apresentando esse fator raiz de 1 meio. Tá claro? Desenvolvendo ainda mais. Ó, raiz de 1 meio, mais 7 raiz de 1 meio, mais 3 raiz de 4 é 2, 3 vezes 2. Não é isso? Ó? Raiz de 4
dá 2. 3 vezes 2 dá 6. Raiz de 1 meio. Eu esqueci desse aqui, ó. 4 vezes 1 meio, ó. 4, simplifico com 2, dá 2. Raiz de 1 meio, aquele aqui, ó. Então ficou assim, ó. Raiz de 1 meio, mais 7 raiz de 1 meio, mais 2 raiz de 1 meio, mais 6 raiz de 1 meio. E agora eu posso adicionar. Vamos lembrar que nós só podemos adicionar radicais que tenham o quê? Mesmo índice e mesmo radicando, não é isso? É o que a gente chama de radicais semelhantes. Esses radicais são semelhantes. A raiz quadrada de 1 meio, raiz quadrada de 1 meio, raiz quadrada de 1 meio, raiz quadrada de 1 meio. E agora é só adicionar os coeficientes. 1 mais 7, 8. Mais 2, 10. Mais 6, 16. Olha lá. 16 raiz de 1 meio. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte. Isso é a resposta, isso está pronto, isso pode aparecer como um dos itens de resposta, sendo uma questão de concurso, mas isso aqui pode aparecer camuflado, escamoteado, olha só, e aí eu resolvi fazer para vocês verem que isso pode aparecer de uma outra forma, igualmente, né, igualzinho a isso, claro, né? Ou então eu posso fazer assim, ó, vocês concordam que eu posso escrever raiz de 1 meio como sendo 16, raiz de 1 sobre raiz de 2, né? Olha, a raiz de uma razão é a razão entre as raízes, tá bom? Então, a raiz de 1 sobre raiz de 2. Isso é igual a quem? 16. Olha, isso aqui eu devo, a gente sabe que a gente não deve usar denominador irracional. Então, a gente deve racionalizar. E o que é racionalizar? É tornar racional o denominador dessa fração, perfeito? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar ambos pela raiz de 2. Então, eu tenho raiz de 1 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Eu fiz apenas o seguinte, eu multipliquei ambos por raiz de 2. E a gente sabe perfeitamente que uma fração não se altera quando multiplicamos ambos os seus termos por um número diferente de zero. Tá claro? Então ficou assim, ó, 16, raiz de 1 vezes raiz de 2, isso vai dar raiz de 2, não é isso? Raiz de 2 vezes raiz de 2, isso dá raiz de 4, e a raiz de 4 é igual a 2. Então eu tenho 16, raiz de 2 sobre 2. E aí eu posso simplificar o 16 com 2, chego então a quem? Ó? 8 raiz de 2. Por incrível que pareça, 8 raiz de 2 é exatamente o mesmo que 16 raiz de 1 meio. Tá claro? Então, no item resposta, pode aparecer tanto essa resposta quanto essa resposta. Inclusive, essa segunda resposta seria a mais completa ou a mais exata, se bem que ambas são iguais. Então, ambas podem ser usadas como item resposta. Tá claro, gente? Eu acho que foi uma questão interessante, a gente montou um mecanismo de montagem para a gente não ter muito trabalho, tá certo? E chegamos à nossa resposta, então, final. Tá claro? Meu nome é professor Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematica-muito-fácil.com e também pelo blog fala luizfernandoreis.blogspot.com. Ambos aguardam a visita de cada um de vocês. Espero que essa resolução dessa questãozinha, dessa interessante questãozinha de cálculos radicais, os tenha ajudado, né? Isso aí pode aparecer no concurso e valeu pela recordação de um assunto tão espinhoso quanto é o cálculo de radicais. Bom, até a próxima videoaula, muito obrigado pela atenção de vocês, continuem conosco, inscrevam-se em nosso canal, né? Dessa forma você vai poder receber as atualizações, quer dizer, sempre que nós colocarmos um novo videoaula, isso chegará para você. Tá bom então? Foi um prazer muito grande falar com vocês e até a nossa próxima videoaula.